Greenwald foi denunciado apesar de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes ter proibido investigações sobre seu trabalho como jornalista, já que a Constituição brasileira protege o sigilo da fonte. O procurador da República Wellington Divino de Oliveira baseou sua denúncia num áudio encontrado no computador de Luiz Molição, um dos investigados da Operação Spoofing, em que ele conversa com o jornalista. Essa denúncia é inepta. Me parece que é retaliação política em função da Vaza Jato e do inconformismo do Ministério Público Federal, disse o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dipp. Se o Ministério Público encontrou indícios contra Glenn Greenwald durante a investigação de outras pessoas, deveria ter solicitado à Justiça autorização para abrir um inquérito contra ele por esses fatos, afirmou ainda. Por meio de nota, o The Intercept Brasil manifestou perplexidade e disse que a própria Polícia Federal analisou o diálogo citado na denúncia e concluiu não haver indício de crime contra o jornalista. O procurador diz ainda que Molição invadia terminais informáticos, aconselhava Walter sobre condutas que deveriam ser adotadas e foi porta-voz do grupo nas conversas com Greenwald. A denúncia traz a transcrição de um diálogo que teria ocorrido entre Molição e Greenwald no dia 7 de junho de 2019, 2 dias depois de a imprensa brasileira noticiar uma tentativa de invasão do telefone do ministro Moro, e 2 dias antes de o Intercept Brasil ter começado a publicar a série que revelava possíveis ilegalidades na Operação Lava Jato. Naquela ocasião, início de junho, saíram notícias na imprensa apontando uma série de pessoas públicas que relataram terem sofrido tentativas de invasão de seus celulares. Segundo a transcrição que consta na denúncia, Molição manifesta preocupação de que as notícias de que várias autoridades estavam sendo hackeadas fossem usadas para desmoralizar o conteúdo das reportagens. Sobre essa questão, aponta a transcrição, Greenwald respondeu que poderia ser uma coincidência que outra pessoa estivesse tentando hackear as autoridades no momento em que o Intercept estava pronto para publicar o material. Além disso, o jornalista também diz, e nós vamos deixar muito claro que nós recebemos tudo muito antes disso, as notícias de hackeamento, e não tem nada a ver com isso, entendeu? Nós não podemos fazer nada que pode criar um risco que eles podem descobrir a identidade de nossa fonte. Então, para a gente, nós vamos, como eu disse, não podemos apagar todas as conversas porque precisamos manter, mas vamos ter uma cópia num lugar muito seguro se precisarmos. Para vocês, nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? Responde o jornalista, segundo a transcrição. Para o MPF, a conversa mostra que Greenwald foi além da sua atuação de jornalista, ao indicar ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. Por isso, o procurador o denuncia pelo crime de organização criminosa. Os demais foram denunciados pelo mesmo crime e também por lavagem de dinheiro. Diante dos fatos, a Operação Spoofing pede a condenação dos acusados visto que foram comprovadas 126 interceptações telefônicas, telemáticas ou de informática e 176 invasões de dispositivos informáticos de terceiros, resultando na obtenção de informações sigilosas, diz ainda o comunicado do MPF. Por meio de nota, o The Intercept Brasil afirmou que os diálogos utilizados pelo MPF na denúncia são rigorosamente os mesmos que já haviam sido analisados pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing, e acerca dos quais a PF não imputou qualquer conduta criminosa a Glenn. O site também diz que a própria Polícia Federal destacou a postura cuidadosa e distante em relação à execução das invasões por parte do jornalista. Causa perplexidade que o Ministério Público Federal se preste a um papel claramente político, na contramão do inquérito da própria Polícia Federal. Nós do Intercept vemos nessa ação uma tentativa de criminalizar não somente o nosso trabalho, mas de todo o jornalismo brasileiro. Não existe democracia sem jornalismo crítico e livre. A sociedade brasileira não pode aceitar abusos de poder como esse, conclui a nota. O advogado Ariovaldo Moreira, que defende Walter Delgatti Neto, Gustavo Santos e Suelen de Oliveira,
disse em nota que a denúncia apresentada nesta terça confirma que as acusações que recaem sobre meus clientes são de cunho político, desprovidas de qualquer embasamento técnico. Exatamente por isso a acusação está fadada ao fracasso, sobretudo por desrespeitar diversas garantias constitucionais e legais, afrontando, inclusive, grande parte da doutrina criminalista deste país, completou o defensor. Segundo o professor de Direito Penal da FGV-SP Davi Tangerino, em teoria uma pessoa pode ser denunciada sem ter sido alvo de uma investigação caso provas contundentes contra ela apareçam no curso do inquérito. Por exemplo, se encontro digitais de uma pessoa em uma arma usada em um homicídio, ilustra. Na prática, ressalta o professor, não é comum que se denuncie pessoas sem prévia investigação porque a denúncia tende a ser frágil. Para Tangerino, o áudio entre Greenwald e um dos suspeitos de ter hackeado autoridades não parece suficiente para permitir a abertura de um processo contra o jornalista. Assim como o ex-ministro do STJ Gilson Dipp, Tangerino diz que o MPF deveria ter pedido autorização para abrir uma investigação contra Greenwald, em que ouviria sua versão sobre o diálogo gravado e buscaria mais provas, antes de oferecer uma denúncia. A investigação sobre a atuação do jornalista na obtenção de informações privadas de autoridades foi proibida por decisão de Gilmar Mendes após pedido do partido Rede, em uma ação de descumprimento de preceito fundamental, devido a notícias publicadas na imprensa brasileira indicando que Greenwald estava sob investigação. Para Gilson Dipp, o procurador parece ter cometido abuso de autoridade ao apresentar a denúncia contra o jornalista e pode ter de responder a uma representação contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público.